Fui no cinema, né? Fui no cinema e... R$61 pra ver um filme? Eu paguei R$61 pra ver o diacho de um filme. O que acontece? A Cinépolis tem uma péssima mania de não abrir salas. E aí, as salas que ela abre são salas VIP. Então, pra você assistir um filme que você quer, você tem que pagar R$61 numa sala VIP. Como é que faz? Aí as pessoas não vão mais no cinema, começa a falir e a culpa ainda é do telespectador, que não aprecia mais o cinema. Como que eu vou apreciar um negócio com R$61? Se eu posso assistir muito mais barato, ou até mesmo de graça, da minha casa. Então, assim, eu estou boicotando a ida ao cinema, a não ser que você faça por R$10, que era o valor antigamente, porque eu não pago meia. Não sou mais estudante. Eu até sou estudante, mas o meu tipo de estudante não entra no estudante do cinema lá. Eu faço teatro, não entra como estudante, eu acho. Acredito que não. É isso. Só queria reclamar e avisar que tem vídeo novo no meu canal secundário. Link na descrição do vídeo, link no final desse vídeo, link no card desse vídeo. E é isso. Se você não conseguir achar o canal... Por favor, né? Vamos ao vídeo. May December é um filme horrível, vergonhoso, desconfortável e genial. É um filme cheio de camadas e quanto mais você descobre sobre ele, pior as coisas ficam. A parte mais assustadora desse filme é quando você descobre que ele é baseado numa história real. A partir daqui... teremos spoilers. O filme conta a história de Gracie e Joe, um casal que aparentemente vive feliz em seu mundinho. Juntos, eles têm 3 filhos. O Joey trabalha em um hospital e a Gracie fica em casa fazendo encomendas de bolos e arranjos de flores. Inicialmente, a Gracie parece ser uma mulher boazinha e um pouco sonsa, até que você descobre que ela é muito sonsa ou muito manipuladora. O Joey tem um quê de tristeza ou talvez imaturidade, é difícil saber no começo. Superficialmente, ele e a Gracie vivem bem. Até que chega Elizabeth, uma atriz que vai passar um tempo com a família para entender melhor a dinâmica deles e principalmente sobre a Gracie. Uma companhia independente está fazendo um filme sobre a história da Gracie e do Joey e a Elizabeth vai interpretar a Gracie nesse filme, por isso ela vai passar uns dias com a família para tentar entender melhor a história deles, como eles se relacionam e entender um pouco mais sobre a Gracie e sobre a personalidade dela. O objetivo da Elizabeth é cavar essa história e quanto mais ela cava, mais estranhas coisas ficam. A relação do Joey e da Gracie não é um simples tabu, na verdade é um crime, começou como um crime. Só que esse assunto que deveria causar raiva, nojo, desconforto, estranheza, tristeza, ele é tratado como algo normal, como se não fosse uma bizarrice completa. E por causa disso, o filme tem um gosto de estranheza, de desconforto, eu acho que não sei, é estranho. Os dois se conheceram quando a Gracie tinha 34 anos e o Joey tinha 12 anos, ele estava na 6ª série. Na época em que os dois se conheceram, ela era professora, casada com 3 filhos e ela traía o marido dela com o Joey da 6ª série. Descobriram sobre o caso dos dois, que na verdade não é um caso, é um crime. Ela foi presa, ela passou 7 anos na prisão e lá teve a sua primeira filha. Ela cumpriu a sua pena, foi solta e ela e o Joey tiveram um casal de gêmeos. Como eu disse, esse filme é baseado em uma história real de uma professora chamada Mary Kay que abusou de um aluno de 12 anos chamado Billy. Eu não sei se ela era professora dele ou não. Vou dever essa informação. Os dois começaram a trocar cartas de amor. Ela disse que foi fisgada por ele. Ela traía o marido com o Billy e acabou ficando grávida do menino de 12 anos. E ela uma bicha velha de 34. Não que uma pessoa de 34 anos seja velha, mas ela é velha o suficiente pra
pensar em namorar com uma criança de 12 anos. Aí essa história minha, eu fico tão irritada. Vocês vão ficar irritados também. Vocês vão ficar irritados também. Vem comigo. Tem um detalhe interessante. Ai, meu Deus. Ela conheceu o Willie quando ele tinha 8 anos de idade. Eles não namoraram nessa época. Eu acho que ela era professora dele nessa época. E os dois tiveram um caso quando ele tinha 12 anos. E é assustador pensar que ela conheceu ele com 8 anos de idade. Descobriram os abusos que ela chamava de caso amoroso. Ela foi presa, condenada a 7 anos de prisão. No julgamento, ela teve a sua primeira filha e na prisão ela teve a sua segunda filha, porque sim, os dois continuaram juntos. Eles ficaram juntos por 12 anos. Em 2017, eles se divorciaram e em 2020 ela morreu de câncer. Esse é o resumo da história. Tem mais alguns detalhes, mas esse vídeo não é sobre o caso, eu só quis contextualizar vocês para vocês ficarem tão revoltados e enfurecidos quanto eu. Tem uma entrevista com os dois e você percebe nessa entrevista como ela é uma dissimulada, uma manipuladora, uma sonsa, uma pessoa... Nossa, eu não tenho palavras para descrever essa mulher. Ela teve a pachorra de dizer que o Willie foi quem fisgou ela, foi quem... Como que é a palavra, meu Deus? Foi quem seduziu ela. O menino de 12 anos seduziu uma bicha véia de 34 anos, casada, com 3 filhos. But you knew, No. Mary, come on, you knew that it was not right. Morally, that's what you're saying? Morally. No, I'm saying morally and legally. Didn't know it wasn't right as a 34-year-old to be with a 13-year-old? Not in a criminal sense. Se fosse meu filho, desculpa o palavreado, desculpa a tamanha violência, mas eu ia desfigurar ela na porrada. Ah, não. Você não vai sair com meu filho de 12 anos e dizer que ele te seduziu. Não, meu amor, não. Meu filho, não. O Willie, ele não tem muitas memórias dessa época e a Mary Kay, ela se lembra de tudo perfeitamente. E isso mostra que ele era uma criança crescendo, né? E quando você é criança, você não lembra das coisas com exatidão. E ela era uma pessoa adulta, formada, completamente sã, ou nem tanto assim, né? E essa dinâmica, ela é muito perturbadora. E o filme consegue trazer esse sentimento de perturbação. Em um certo ponto da entrevista, ela se defende dizendo que o relacionamento deles não pode ser comparado ao relacionamento de um homem de 34 anos com uma menina de 12 anos. Para ela, não é a mesma coisa. But it's the exact same situation in reverse. No, it isn't. No. E essa é a parte que mais me incomoda nessa história, porque quando se trata de um menino namorando uma mulher adulta de 34 anos, as pessoas chamam isso de romance, de conquista, que ele era um galanteador. E quando é um homem de 34 anos se relacionando com uma menina de 12 anos, chamam de abuso, sendo que nos dois casos nós estamos falando de um abuso. Impressionante. 2024 eu tô falando óbvio. Quando você conhece a história real e você assiste esse filme, você sente essa revolta, essa raiva pelos personagens. Mas o filme, ele não fica só nisso. Ele tem... Eu não sei explicar esse filme. Eu não consigo explicar a sensação que ele dá, porque você sente uma coisinha e aí você fica... Que é isso que o filme tá me fazendo sentir? Eu não tô entendendo. Tanto é que no trailer tem a... Como que é o nome? As revistas que assistem o filme, né? Antes dele ser lançado, tem exatamente essa frase. O filme me faz sentir uma coisa e depois eu penso se eu deveria estar sentindo essa coisa. A Grace do filme, ela é uma representação perfeita da Mary Kay. Ela se faz de inocente e sonsa, mas tem uma coisa muito sinistra por trás dessa mulher. Você só não sabe o quê. Na verdade, você sabe, né? É uma... dedo. Pra ela, não tem nada de errado na relação dela com o Joey
Ou ela faz todo mundo acreditar que não tem nada de errado na relação dela com o Joey. Ela sabe, no fundo ela sabe que a relação ali é de abusador e de vítima, mas ela se faz de coitadinha, ela se faz de sonsa, e aí ela ganha todo mundo. Já o Joey, ele é uma representação perfeita do Billy, uma imaturidade, uma submissão, ele age como se tudo estivesse bem, mas no fundo ele sabe que as coisas não estão boas. Ele fala na entrevista que queria ter um relacionamento com ela, mas ao mesmo tempo ele não se lembra desse período da vida dele, ele não sabe como os dois começaram a se relacionar. E é meio desconcertante, é meio triste o fato deles continuarem juntos e ele insistir que ele queria aquele relacionamento. As pessoas viviam dizendo pra ele, você é uma vítima, e ele não se via como uma vítima. E eu me questiono, as pessoas não fizeram nada? Os pais não fizeram nada? Porque eu já falei e eu repito, se eu descubro que a professora do meu filho está abusando dele, quem vai pra cadeia sou eu, filho, porque ela vai pro cemitério. No filme não tem flashbacks da Grace e do Joey, não mostra os abusos, não mostra nada. A gente entende a dinâmica, como eles começaram a se relacionar a partir das opiniões das outras pessoas que presenciaram esse caso amoroso. O ex-marido da Grace, o filho do primeiro casamento que ela abandonou pra, cometer um crime, as pessoas da comunidade. Dá pra perceber que todo mundo tem um certo rancor da Grace, mas não tem nada que eles possam fazer, então eles só ficam rancorosos. No meio disso tudo, nós temos a Elizabeth. O trabalho dela é entender a Grace, entender a mente da Grace. Mas a Elizabeth, ela não faz isso com julgamento, pelo contrário, parece que ela pesquisa a Grace com um certo fascínio. E isso mexe com a nossa cabeça, porque a gente não entende quais são as intenções da Elizabeth, o que exatamente ela quer com a Grace. Quanto mais a história se desenvolve, mais você percebe que esse filme é campeão em te seduzir. É uma história horrível, só que você quer saber mais. E aí você se pergunta, eu deveria querer saber mais? Eu devo torcer pelos personagens? O que eu deveria estar sentindo pelos personagens? Eu não sei exatamente. A família, ela vive com um enorme elefante na sala. Toda noite elas comem uma tortinha de climão. E as filhas têm uma relação muito passiva-agressiva com a mãe, a Grace. Tem uma cena em que a filha mais nova vai comprar um vestido para sua formatura e a Grace e a Elizabeth vão junto. A menina escolhe um vestido e a Grace diz o seguinte: nossa filha, que vestido bonito! Ai, você é tão corajosa por mostrar seus braços. Eu queria ter a coragem que você tem quando eu tinha a sua idade. Você é uma mulher moderna. A menina murcha e vai trocar de vestido. No fim, ela escolhe um vestido com mangas. Essa cena, ela mostra o poder silencioso de uma mãe passiva-agressiva. Você nunca vai conseguir ganhar dessa mãe porque ela nunca fez nada contra você diretamente. Se a filha fosse falar sobre isso no futuro, a mãe poderia dizer, mas eu não tava falando mal dos seus braços, eu tava elogiando a sua coragem, por que você sempre me pinta como um monstro? E é assim que uma mãe passiva-agressiva ganha a discussão e os sentimentos da filha são desvalidados. Por que eu sei que ela estava sendo passiva-agressiva e não estava elogiando a filha de verdade? Pela cara de desconforto da Elizabeth e pela reação da filha. Na vida real, se você não cresce com uma pessoa passiva-agressiva, dificilmente você vai conseguir notar essa sutileza, essas ofensas escondidas em elogios. Agora, se você cresceu com uma pessoa passiva-agressiva e se essa pessoa era sua mãe, você vai sentir essa cena na sua pele, meu bem. Mais pra frente, a gente descobre que a Grace deu um presente pra sua filha mais velha quando ela se formou no ensino médio, e esse presente era uma balança. É um presente, mas é uma balança. Como você se sentiria ganhando uma balança de presente da sua mãezinha? Outra coisa sobre a personagem Grace é que ela é emocionalmente instável. Em alguns momentos do filme, ela aparece no quarto chorando sem motivo ou por um motivo besta e ela é consolada pelo Joey.
todas as vezes. O que nos faz pensar que talvez o Joey não peça o divórcio porque ele não sabe como a sua esposa, emocionalmente instável, lidaria com um divórcio. Para uma pessoa manipuladora e sonsa, passiva-agressiva e abusiva, esse descontrole emocional é a sua maior e melhor arma. Imagina que você tem que lidar com uma pessoa que toda hora chora, que não sabe lidar com as frustrações da vida, e sempre que essa pessoa fica mal, é você que vai consolar, vai cuidar, vai ver se essa pessoa tá bem. Se livrar dessa pessoa não é uma coisa muito fácil, porque você não sabe como essa pessoa lidaria com os problemas da vida sem você lá para consolá-la. A situação fica ainda mais difícil quando estamos falando de uma mãe, de uma melhor amiga e, no caso do Joey, da própria esposa. Se o filme contasse só a história da Grace e do Joey, já seria muito interessante de assistir, porque o filme consegue trazer a complexidade do relacionamento dos dois, mas o que faz esse filme elevar o nível é a personagem Elizabeth. A trama da Elizabeth é que ela tá tentando se tornar a Grace e a gente assiste isso acontecendo na nossa frente. Sabe quando um ator vai interpretar um personagem muito complexo e ele acaba perdendo a sua identidade e começa a virar o personagem? É exatamente isso que acontece com a Elizabeth. Uma curiosidade, durante o filme parece que elas estão se olhando pelo espelho. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e vocês estão conversando se olhando no espelho? No caso das atrizes, não tinha espelho nenhum. Era só uma câmera aqui e outra câmera aqui. Não sei se eram duas câmeras. Não faço ideia. Eu sei que não tinha um espelho. Então a Natalie, ela tava imitando a Julia sem espelho, pela cabeça, pela observação. Meu Deus, ela é fantástica. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Tem uma cena em que a Elizabeth tá no telefone com um cara que tá ajudando a escolher o elenco do filme e eles estão escolhendo quem vai interpretar o Joey criança, porque o filme vai contar a história da Grace e do Joey no começo, quando ele era uma criança e ela tinha 34 anos. A Elizabeth assiste as gravações, ela não gosta de nenhum ator e ela diz que nenhum deles tem a sensualidade que o Joey tinha com 12 anos. Fica um silêncio e o cara do outro lado da linha fala: você precisa voltar pra casa. Ela começa a seduzir o Joey aos poucos, ela vai no trabalho dele e fala: agora eu sei como é sair escondida com você. Quando o Joey tinha 12 anos, ele trabalhava em um pet shop e lá ele e a Grace se encontravam escondidos para fazer fuk-fuk. A Elizabeth vai até esse pet shop e ela simula como seria fazer fuk-fuk lá. Perto do final do filme, a Elizabeth consegue seduzir o Joey e aí eles têm um diálogo estranho, porque parece que a Elizabeth tá tratando ele como criança. No final desse diálogo, ela fala: é assim que adultos agem. Por fim, o Joe entrega para Elizabeth uma carta antiga que a Grace tinha escrito para ele. Com essa carta, nós temos o diálogo bizarro da Elizabeth. É bizarro de bom, porque é a atriz Natalie Portman fazendo o papel de uma atriz imitando uma terceira pessoa, fragmentada. Numa entrevista, ela disse o seguinte: nós não tivemos ensaios, então eu tava realmente como uma atriz aprendendo a imitar a Grace enquanto estávamos gravando essas cenas. May December é um filme que merece a sua atenção, é uma história muito bem contada e é muito bom ver coisas não óbvias. Sabe aquela dica clássica de escritor? Não me diga que o seu personagem está triste, me mostre que o seu personagem está triste. No caso desse filme, não me diga que a Grace é uma mãe manipuladora, me mostre uma cena aberta a interpretações. Por que ela disse isso? Será que ela realmente estava sendo passiva-agressiva ou foi só impressão minha? No final do filme, você não sabe por que a Grace disse algumas coisas, qual foi a intenção dela, qual que era o objetivo dela, e o que nos resta é interpretar. No fim, cada um vai ter a sua própria interpretação sobre a Grace e sobre a Elizabeth,
E é assim que você constrói bons personagens. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um like, de comentar alguma coisa. Comenta, você já assistiu esse filme? O que você achou sobre esse filme? O que você achou sobre esse caso? Me digam outros filmes que vocês gostariam que eu analisasse. Pode ser um filme bom, pode ser um filme ruim. Fica aí a critério de vocês. Não se esqueça de visitar o meu canal secundário e de se inscrever nos dois, porque aí se você quer vídeo pra caramba, você vai ter vídeo pra caramba, porque vai ter vídeo aqui e vai ter vídeo lá, tá? Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!